Beleza. Bom, então vamos aí. Vamos continuar aqui no nosso estudinho da zoologia. Vamos continuar hoje com mais dois grupinhos. Tá? Um grupinho que tende a passar despercebido por muitos vestibulares, tá? Que é esse primeiro grupo dos anelídeos. E um outro grupo que vai ter também uma determinada importância, tá? Mas ainda assim, muito difícil aparecer uma questão direta sobre eles, tá? Pode aparecer alguma questão relacionando bastante os grupos, tá? Principalmente o grupo dos artrópodes. Mas agora uma questão direta de tipo, uma característica exclusiva do filo dos artrópodes é 2 pontos, aí você marca a D. Isso é bem improvável de acontecer, mas vamos entender como é que essa linhagem aqui dentro dos animais está funcionando. Então, na nossa primeira aula, a gente viu poríferos e quinidários. Lembra, os poríferos não tem nada, poríferos não tem organização celular, não tem organização tecidual, não formam órgão, não formam sistemas, eles ficam filtrando água através dos poros e dos coanócitos. Beleza, show de bola. Passamos para os quinidários. Nos quinidários eu já vou ter um pouquinho de organização no formato de tecidos e sistemas. Eu vou ter uma cavidade gástrica, né? Eu vou ter o início de um sistema digestório com aquela cavidade gástrica deles, e eu vou ter o início, mas o bem início mesmo, de um sisteminha nervoso, né? Eles vão ter alguns neurônios dispersos pelo corpo, tá? Algumas células especializadas que tem gente que até nem fala que sejam neurônios em si, tá? São antecessores de neurônios. E aí, na semana passada, a gente viu os vermes, né? A gente viu os plateumintos e os nemateumintos, tá? Os plateumintos, os vermes que são achatados, então não tem espaço interno, mas começam a apresentar alguns órgãos, né? Então tem alguns órgãos, só que pelo corpo ser achatado, você não tem muito espaço para colocar coisa lá dentro. E aí nós vimos nemateumintos, que são os vermes que deixaram de ser achatados e se tornaram cilíndricos. Abriu um espacinho lá no meio, eles têm um pseudoceloma, e, de interessante, os nemateumintos eles começaram a apresentar o tubo digestório completo, né? Então eles vão ter tanto a boca quanto o ânus. De interessante sobre eles, aquilo que eu comentei, doenças, tá? Eles são parasitas do ser humano, então eles podem causar doenças na gente. E aí tem aquela listinha de doenças lá da aula passada, tá? Com as palavrinhas-chave de cada uma delas também. Hoje, nós vamos falar dos anelídeos e dos artrópodes. Começando pelos anelídeos. Então, essa é a sequência mais lógica, tratar anelídeos primeiro. Quem são os anelídeos? Então, nós vamos ter como exemplo as minhocas, tá? Talvez o anelídeo padrão, o anelídeo de dicionário. Se você procurar anelídeo, vai aparecer uma minhoca. Mas também, junto com as minhocas, estão as sanguessugas. Sim, as sanguessugas são anelídeos. E os nereis, tá? Que são os anelídeos aquáticos. Tá? É uma minhoquinha peluda que fica na água. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver uma imagem deles. Bom, o que eu tenho para falar a respeito de anelídeos para vocês? Trouxe aqui uma imagem simples dos dois principais representantes, e aí a gente pode começar já a fazer algumas colocações a respeito dos anelídeos para vocês, tá? Aqui eu ainda vou ter um corpo que tem um formato vermiforme. Lembra o que eu falei? O que é um corpo vermiforme? É o corpo que ele é mais comprido do que alto ou grosso. Nas minhocas, a gente ainda vê isso. Tá? Nas sanguessugas, nem tanto. Tá? Então, em alguns anelídeos, eu posso dizer que eles ainda têm um corpo no formato vermiforme. Para não generalizar, nós vamos falar que eles têm um corpo cilíndrico, assim como os nemateumintos, só que com mais espaço interno ainda, e um corpo alongado, tá? Ou seja, um corpinho puxado aí independente do anelídeo que eu estou falando. Eles são organismos de vida livre, tá? Então todos os anelídeos eles estão livres na natureza. Vocês podem virar para mim e perguntar, mas professor,
O anelídeo pode ser parasita? E aí eu vou responder que o anelídeo pode ser parasita, tá? Ele pode sim ser parasita, como, por exemplo, a sanguessuga. A sanguessuga, ela é um parasita, ó, ela está parasitando o braço desse indivíduo. Só que é um parasita extracorpóreo. Tá? É um parasita que fica do lado de fora do corpo do indivíduo. Então, não é o mesmo tipo de parasita que a gente via até agora, onde o verme vai estar no interior do indivíduo, vai estar no interior do organismo, vai estar nas entranhas. Não, eles têm a vida livre, podem ser parasitas, só que mesmo parasitas, eles ainda estão na natureza. Eles não vão estar no interior do outro indivíduo. Você nunca vai encontrar uma sanguessuga dentro de você, dentro do seu intestino, dentro do seu estômago. Não, ela vai estar grudadinha na sua pele. Eles são agora aquelas classificações embriológicas que a gente sempre comenta. Triblásticos. Então, lembra o que é triblásticos? Lá na embriologia, eles fazem a gastrulação completa, então eles formam os 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Não tem novidade nenhuma, tá? Porque os seres triblásticos já apareceram antes nos vermes. Eles são protostômios. Então, calma lá. A gente começou a ver isso nos nemateumintos. Um indivíduo protostômio é aquele indivíduo onde a primeira cavidade embriológica dele dá origem à boca e a segunda dá origem ao ânus. Os nemateumintos eram assim e os anelídeos vão carregar essa característica ainda. Tá? Então, lá no desenvolvimento embrionário, primeira cavidade que surge, boca, a segunda cavidade, ânus. De grande novidade, de grande importância, nós temos a presença do celoma. Lá na nossa aulinha de embriologia, nós destacamos bastante o celoma. O que é o celoma? O celoma, ele é um espaço interno, tá? Ele é uma cavidade, ele é como se fosse uma bolsa dentro do indivíduo para que você consiga alojar os órgãos desse indivíduo. Então, calma lá. Plateuminto não tinha espaço nenhum, por quê? Porque era achatado. Nemateuminto, ele já ficou cilíndrico, mas o nemateuminto ele é pseudocelomado. Por quê? No lugar daquela bolsa, no lugar do celoma, você vai ter um líquidozinho interno. Dá para colocar. Opa, deixa eu só permitir. Dá para você colocar as coisas no líquido? Dá. Só que você não vai ter tanto espaço assim, porque o líquido ocupa uma parte do espaço. Agora, a partir dos anelídeos, eu vou ter espaço total. Tá? Então, em alguma região do corpo desse indivíduo, eu vou ter literalmente uma bolsa onde os órgãos dele vão começar a ser colocados. Ah, professor, nós temos celoma? Nós temos celoma. O nosso celoma é toda essa nossa região torácica abdominal. Tá? Todo esse local aqui onde estão meus 2 pulmões, meu coração, meu fígado, meu baço, meu pâncreas, meu intestino, isso daqui é o meu celoma, onde eu vou alojar os meus órgãos, tá? Principalmente esses meus órgãos aqui do trato respiratório, circulatório e digestório. Bom, uma outra característica muito importante, tá? Que são os 2 carros-chefes dos anelídeos, é que a partir desse ponto, a partir desse nosso ponto atual, o corpo dos indivíduos vai começar a apresentar uma segmentação. Tá? E essa segmentação no corpo a gente chama de metameria. Então, um corpo metamérico é um corpo dividido em regiões. Quinidários não tinha nada disso. Tá? O corpo não era metamérico, não era dividido em regiões. Vermes não tinham essa metameria, por mais que a gente começasse a ver algo parecido com uma cabeça nos plateumintos, isso não chegava a ser uma divisão de fato. Dentro dos nemateumintos, não se via divisão ou segmentação no corpo. Agora, a partir de anelídeos, nós vamos ver. E isso é uma característica muito importante do viés evolutivo. Ter o seu corpo segmentado, ter o seu corpo dividido em segmentos, é importante demais. Porque você consegue, por exemplo, alojar sentidos em determinados locais.
O nosso corpo, ele é metamerizado. Essa metameria que começou aqui, ela persiste na gente. Como assim, professor? Cabeça, tórax e abdômen. O nosso corpo é segmentado. Nós temos uma região da cabeça, uma região torácica, uma região abdominal. O resto é tudo o quê? O resto é membro. Tá? Mas o nosso corpo apresenta uma metameria que começou aqui. Mas peraí, senhor, você está falando para mim que anelídeo tem cabeça, tórax e abdômen? Não. Essa metameria também foi evoluindo um pouquinho. Nos anelídeos, a divisão do corpo, a segmentação do corpo vai ser na base de anéis. Por isso, anelídeos. Os anelídeos são os animais que têm o corpo segmentado em anéis. Então, se você olhar para essa minhoca, ó, você vai ver um monte de risquinho que vai estar dividindo a minhoca numa porção infinita de anéisinhos. Aqui na Professor, minha sanguessuga... Oi? você estava falando agora há pouco que eles podem ter vida livre ou também ser parasitas? Sim, mas parasitas extracorpóreos. Ah, parasitas extracorpóreos e intracorpóreos já são diferentes. A sanguessuga, por exemplo, ela é extracorpórea, ela não fica dentro do corpo. Isso. Mas então, Exatamente. se os anelídeos forem parasitas, vão ser só extracorpóreos. Sim. Entendi. Obrigado. Só a sanguessuga é parasita e obrigatoriamente extracorpóreo. Só tem a sanguessuga de parasita. Só. Ah, Só tá. ela. Entendi, valeu. Nada. Então, até mesmo aqui, se você pegar a sanguessuga, ó, você vai ver essa minha primeira região, você consegue ver um monte de divisõezinhas. Cada divisãozinha dessa, o pessoal chamou de anel. Tá? Então, o anelídeo vai ser o animal que vai ter o corpo segmentado em vários anéis. Muito bom. E os anelídeos, eles são um grupo, assim, que por mais que eles possam passar despercebidos por várias pessoas, eles são um grupo que carrega uma importância muito grande, tá? Essa importância pode ser tanto ambiental quanto medicinal. Aqui eu até gostaria que a gente, né, comentasse um pouquinho, a gente vai falar, né, da importância medicinal, porque isso ficou escanteado, mas antigamente isso era muito importante. Primeiro, ambiental com a questão das minhocas, né? As minhocas, elas fazem o quê? Elas ajudam o solo, né? Elas vão fazer a aeração do solo. Então, conforme elas vão passando e se alimentando dos restinhos de matéria orgânica que tem no solo, elas vão o quê? Abrindo caminho. Conforme elas vão abrindo caminho, vai entrando oxigênio no solo. Esse solo vai ficando aerado, vai ficando oxigenado, e isso é uma das características de fertilidade do solo. Por isso que o pessoal que mexe com agricultura, que mexe com plantação, eles amam minhoca. Em determinado momento, eles até precisam fazer o quê? Comprar minhoca para colocar nas regiões de plantação, para quê? Para dar uma recuperada no solo. Para dar uma recuperada no solo antes de vir a segunda leva de plantação. As minhocas são muito importantes. A questão medicinal, por incrível que pareça, pasmem, ela fica por conta da sanguessuga. Tá? As sanguessugas, hoje em dia isso não acontece mais, ainda bem, mas se você voltar lá 100 anos, 200 anos, cento e poucos anos, elas tinham uma importância para a medicina que era absurda. Por quê? A gente nem tem tanto contato assim com sanguessuga aqui no Brasil, mas quando você vê, por exemplo, a sanguessuga em filme, o que acontece? Pô, a pessoa entra num lago, a pessoa entra lá num rio, a pessoa entra numa massa d'água, ela não percebe absolutamente nada. Quando ela sai daquela massa d'água, ela tá com a sanguessuga grudada. Então, peraí, brother, você tá falando que você não sentiu isso daí mesmo? E até mesmo tem gente que sai, continua a caminhada, continua andando de boa, e só depois de muito tempo que bate o olho e percebe que a sanguessuga tá lá. Por quê? Não estava sentindo a presença da sanguessuga extraindo o sangue da pessoa. Quando eles foram ver isso mais a fundo, eles descobriram que o quê? A sanguessuga, no momento que ela vai grudar na pessoa, ela libera uma substância na pele. E essa substância, ela é altamente anestésica.
Então, lá antigamente, 200 anos atrás, 150 anos atrás, que a gente não tinha a... Meu Deus, fugiu a palavra. Anestesia? Anestesia, isso. Quando a gente não tinha anestesia para tomar e a pessoa precisava fazer um procedimento que era um pouco mais doloroso, muitos médicos utilizavam sanguessuga. Então, eles utilizavam a sanguessuga no local onde o procedimento ia ser feito. Então, colocavam lá a sanguessuga. Então, sei lá, a pessoa teve um ferimento no braço. Tá? Ah, mas ó, a gente vai precisar fazer um procedimento e pode ser que doa. Então, eles colocavam algumas sanguessugas na região do ferimento, deixavam lá um tempinho até essa substância anestésica fazer a reação com a pele da pessoa, depois retiravam lá as sanguessugas e faziam o procedimento. Era um método de anestesia da época, tá? Baseando-se nessas criaturazinhas aqui. Hoje não precisa, né? Hoje você vai fazer um procedimento, você toma lá uma agulhada, você dorme, você acorda e já passou. Mas antes, quando a gente não tinha essa tecnologia que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, né? O pessoal tinha que se virar nos 30. E uma forma de se virar nos 30 é justamente utilizando esse bicho aqui. Tá bom? Então a importância medicinal vem deles. Uma coisa que a gente não dava nada, né? Que se não fosse comentado, muito provavelmente ia acabar passando batido. Mas era bastante importante. Tá? Era muito importante. Você tinha até pessoas responsáveis por fazer criação de sanguessugas, né? E aí pegavam essa criação de sanguessugas e literalmente vendiam esses animais para médicos, para hospitais, justamente para eles terem os mecanismos de fazer esse tipo de anestesia. Então, aconteceu. Hoje em dia não acontece mais, mas elas tiveram a importância. Tranquilo? Então, do geral, né, do geralzinho que a gente tem para falar de anelídeos, é isso daqui. Nosso próximo passo, como sempre, depois da gente aprender o geral, nós precisamos ir para o funcionamento. Tá? Como que vai funcionar a fisiologia do grupo. Tá? A gente precisa se atentar tanto assim? Confesso para vocês que não. Tá? É mais uma questão da gente ter noção de algumas coisas do que ficar que nem um louco tentando decorar tudo isso. Tá? Então, calma lá. Sempre usando a minhoca como nosso anelídeo padrão, vamos lá. Você pega aqui o corpo da minhoca. Tá? Aparentemente, vamos esquecer dessa região cortada. Então, você tem duas cavidades. Você tem a boca e você tem o ânus. Ok. Professor, como que eu vou saber qual dos dois é qual? Tá? Como que eu vou saber qual cavidade é a boca, qual cavidade é o ânus? Você vai olhar para essa estrutura grossinha aqui. Tá? A parte grossinha da minhoca, que é o clitelo. A gente já vai ver para que ela funciona. O clitelo sempre está mais próximo da boca. Tá? Então, a ponta da minhoca mais próximo dessa saliênciazinha é a boca e a ponta mais distante da saliência é o ânus. Tranquilo? Muito bem. Então, se tem boca e ânus, o meu sistema digestório é completo. Eu tenho uma porta de entrada para o nutriente e eu tenho uma porta de saída para o resquício do nutriente. Tranquilo. Vale a gente citar aqui algumas coisas. Então, ó, se eu pegar e fazer um corte, se eu fizer um cortezinho aqui no anelídeo, eu já vou ver que é um sistema digestório que tem um pouquinho de sofisticação. Tá? Lembra, o sistema digestório do Nemateuminto, ele era, eu vou dizer entre aspas, pobre. Era só o quê? O tubo intestinal. Agora, nos anelídeos, eu já vou ter, por exemplo, estruturas, ó, depois que entra na boca, eu vou ter uma estrutura da faringe, onde vai ocorrer algo próximo a uma mastigação. Eu vou ter uma região de papo e uma região de moela, que vão ser regiões que vão servir para quê? Para dar uma triturada naquele meu alimento, tá? Para dar uma triturada naquele meu ambiente, naquele meu nutriente, e aí sim jogar para o intestino. Então é um sistema digestório completo com boca e ânus, mas eu já estou começando a ver esse sistema digestório mais sofisticado. O caminho entre a boca e ânus está começando a ganhar coisa.
Antes era só o intestino. Agora não. Agora, antes do intestino, eu vou ter algumas regiões que vão ser intermediárias ali. Respiração. Como que o indivíduo troca gases com o meio ambiente? Não tem pulmão. Tá? Não tem pulmão nenhum. Então, essa respiração ela vai se dar através da pele. Então, ao longo de toda a pele da minhoca, você vai ter buracozinhos, você vai ter poços específicos que vão ser responsáveis por mandar o oxigênio para fora por difusão, mandar o gás carbônico para fora por difusão e pegar o oxigênio de fora também por difusão. Tá? Então, a respiração dele acontece ao longo da pele como um todo. Tá? Em toda a superfície do bicho, ele vai estar realizando trocas gasosas. Vai estar pegando oxigênio e mandando gás carbônico para fora. É difusão através da pele, então? É, difusão através da pele. Mas, senhor, eles não sofrem com falta de ar porque eles vivem debaixo da terra? Não, justamente porque conforme eles vão vivendo na Terra, a gente tem uma noção da Terra que é o quê? A Terra é um bloco. Não, a Terra não é um bloco. Lá na Terra, você tem, por exemplo, bolsas de ar. Você tem oxigênio na Terra. Você tem parte da atmosfera no meio do solo. E ainda mais, quando as minhocas estão andando pelo solo, elas vão abrindo cada vez mais espaço. E aí vai tendo mais oxigênio. Aí elas vão realizando essa troca. Quando elas estão embaixo do solo, isso funciona. E quando elas estão para fora do solo, aí não tem nem problema. Vai pegando da atmosfera mesmo. Entendi. Como que tudo isso vai circular pelo corpo, né? Então, peraí, se eu estou pegando oxigênio na minha superfície inteira, eu preciso dar um jeito desse oxigênio também ir para outros lugares. Ok. Os nutrientes que eu estou pegando nesse meu sistema digestório, eu também preciso fazer com que eles circulem pelo corpo. A circulação, ó, eu vou ter a presença de corações, que vão ser, ó, esses cordõezinhos aqui. Vocês vejam, não fica limitado a um. E se vocês até quiserem, no momento que vocês forem fazer as anotações, colocar esses corações entre aspas, fiquem à vontade, tá? Então, coraçõezinhos, eu vou ter estruturas que vão ficar o quê? Bombeando os nutrientes. Tá? Então, esses nutrientes vão ser bombeados pelo coração de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo de onde tiver mais. E aí eles vão percorrer o quê? Esses dois vasos. Tá? Esses dois vasos longitudinais que aí vão levar esses nutrientes e gases no comprimento do corpo como um todo. Essa circulação, gente, a gente classifica como fechada. Por quê? O, entre aspas, sangue, o que tiver dentro desses vasos, nunca vai sair. Nunca vai sair. Sempre vai estar ou no coração ou no vaso. Lembra quem tem circulação fechada também? A gente. Nós temos circulação fechada. O nosso sangue ou está nas artérias e veias ou está no coração. Eu não tenho o sangue circulando por outra região do meu corpo, por outro tecido. Isso não existe. Apareceu aqui. Tá? Então, esse cuidado com o que está circulando no corpo surge nos anelídeos. Sistema nervoso. O sistema nervoso ele é ganglionar. Então, também não é uma novidade para nós. Lembra o que é o gânglio? É quando você pega neurônios e aglomera numa região específica. Os vermes já têm o sistema nervoso ganglionar. Nos anelídeos, isso não vai ser diferente. Eu vou ter um gânglio central mais ou menos aqui na minha região, próxima à boca, e aí eu vou ter o quê? Cordões nervosos pelo corpo como um todo. Tá? Então, gânglios centrais próximo à boca, cordões nervosos pelo resto do indivíduo. Tá? E o sistema excretor também, metanefrídeos, aqui isso é uma informação que de fato não é tão importante, mas na região posterior do anelídeo, você vai ter também alguns poros que, ao invés de fazer a troca gasosa, vão ser responsáveis por expelir as excretas.
Tá? Então, eles vão expelir as excretas do indivíduo. Nós vamos tratar isso como sendo diferente dos nemateumintos, porque a estrutura em si é diferente. Mas a gente realmente não precisa focar nisso. Tá? A estruturação do metanefrídeo, como que é o cano do metanefrídeo, isso não precisa acontecer. Tranquilo? Então, um funcionamento geral aqui do anelídeo seria esse. Reprodução. Levando as minhocas sempre como exemplo, como que vai funfar? Eu acho que quem já foi um pouquinho em sítio e tal, ou até mesmo o pessoal que vai pescar, passa lá na loja de isca, pega um pouquinho de minhoca, vocês já devem ter encontrado duas minhocas, tá? Quando duas minhocas estão grudadinhas assim, não é que, nossa, ó, grudou. Não, elas estão fazendo amor, gente. Elas estão lá naquele momento de introspecção, naquele momento de, sabe, socialização máxima. Como que isso vai acontecer? As minhocas, todas, sem exceção nenhuma, elas são seres monóicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mesmo indivíduo eu tenho a produção dos dois tipos de gameta. Ou seja, elas são hermafroditas. Tranquilo. E aí, o que vai acontecer? Para a reprodução, eu vou usar o clitelo. No clitelo é onde eu vou armazenar os gametas e os ovos resultantes da fecundação. Ok? Então, ó, essas minhas duas minhocas, elas vão começar a se esfregar. No momento que elas começam a se esfregar, ó, essa minhoca de cima vai mandar espermatozoides para o clitelo da minhoca de baixo. E a minhoca de baixo vai mandar espermatozoides para o clitelo da minhoca de cima. Dentro do clitelo, você vai ter o quê? Você vai ter os óvulos da minhoca. Então, olha só, os espermatozoides da minhoca de cima encontram os óvulos da minhoca de baixo, e os espermatozoides da minhoca de baixo encontram os óvulos da minhoca de cima. Então, você tem uma fecundação cruzada. Um indivíduo fecundou e foi fecundado. O outro indivíduo também fecundou e também foi fecundado. No momento que você tem o encontro dos gametas, no clitelo mesmo, você tem a formação dos ovos. Aqui não está dando para ver muito bem, mas quando eu mandar o slide para vocês vai ficar suave. Aqui embaixo do clitelo está cheio de ovinho. Tá? Tá cheio de ovinho, e aí o que vai acontecer? Essa minhoca ela vai começar a produzir um muco. Tá? Ela vai começar a produzir um muco que vai deixar ela quase que sem atrito. E esse clitelo vai começar a escorregar. Então ele vai começar a escorregar pelo muco até ele sair da minhoca. E aí a minhoca vai deixar esse clitelo no chão. Lá no clitelo tem o quê? Os ovos fecundados. Esses ovos fecundados vão originar novas minhoquinhas. Tá? Então, eles são hermafroditas, a fecundação é interna, a fecundação é cruzada, o desenvolvimento externo. Tá? As duas vão juntar, as duas vão fecundar e ser fecundadas, vão gerar os ovos no clitelo e vão jogar o clitelo no ambiente. Esse clitelo vai ter os ovos e aí você tem o desenvolvimento de novas minhoquinhas. Então, se você estiver passando em algum lugar e ver duas minhoquinhas assim, deixa. Você não ia gostar que isso acontecesse com você, não faz com elas também, meu. Tranquilo? Deixa eu só dar aqui uma molhadinha na boca. E vamos para as classes. Né? Quais são as três possíveis divisões que a gente vai ter dentro dos anelídeos? Peguei aqui e coloquei os três representantes do grupo, tá? Minhoca, a sanguessuga aqui embaixo e o Nereis é essa porra aqui. Tá? O Nereis é esse troço aqui, uma minhocona cheia de pelo que vocês falaram, caralho, isso não é uma centopeia? Não, isso é um Nereis. Isso é um anelídiozinho. Beleza. Cada um deles vai pertencer a uma classe. E como que eu vou fazer essa distinção? As classes, gente, elas vão ser
caracterizadas de acordo com a quantidade de cerda que o indivíduo tem no corpo. Professor, não sei o que é cerda. Pelo. É como se fosse um pelinho que o indivíduo tem na superfície da sua epiderme. Dessa forma, ó, eu posso ter o indivíduo poliqueto, que são os nereis. Polis quer dizer muito. Então, os poliquetos, eles vão ter muitas cerdas no corpo. De fato, a gente olhando aqui, nós vemos um monte de cabelinho no corpo do bicho. Nós podemos ter os indivíduos que são oligoquetos. Óligos quer dizer poucos. Então, os oligoquetos, eles vão ter poucas cerdas no corpo. Ai, professor, mas a minhoca tem cerda? Tem. Se você olhar bem de pertinho, ou se você pegar um microscópio, você vai ver que no corpinho da minhoca, em algumas regiões, você vai ter a cerdinha lá. Não igual esse daqui. Não igual ao nereis, mas elas vão estar presentes. Tá? Então, ele é um oligoqueto. E nós vamos ter os aquetos, que são as sanguessugas. As sanguessugas não têm cerdas. Tá? Aí você pode olhar de perto, você pode colocar no microscópio, você não vai ver as cerdas no indivíduo. Tá bom? Ah, professor, mas se não tem cerda, por que eu coloco como um anelídeo? Porque tem a divisão do corpo no formato de anel. Tá bom? Então, aqui eu tenho as minhas 3 classezinhas. Poliquetos, oligoquetos e aquetos. Tá bom? Professor, de anelídeos, o que a gente tem que chegar para a prova sabendo para que a gente não seja surpreendido? Vocês têm que chegar para a prova sabendo, para não ser surpreendidos, o fato dos anelídeos serem os primeiros indivíduos a apresentar celoma. Isso é muito importante na evolução. Eles serem os primeiros indivíduos a apresentar metameria, a apresentar uma divisão no corpo. Isso é muito importante para a evolução. E a circulação deles ser fechada. Isso é muito importante para a evolução também. Tá bom? Então, aqui são as 3 informações-chave a respeito dos anelídeos. As principais novidades que eles me trouxeram. Presença de celoma, segmentação do corpo e uma circulação fechada. Se você retira isso do anelídeo, se você retira o celoma, retira a circulação fechada e retira a metameria, você tem um nematelminto. Tá? Trazendo tudo isso para o jogo, agora a gente tem um anelídeo. Beleza? Passando então dos anelídeos, a gente chega no ponto talvez mais importante da nossa aula de hoje, que são os artrópodes. Né? Eu não me preocupei de maneira nenhuma em escrever todos os exemplos de artrópode que tem no mundo, tá? Porque puta que pariu, eu ia estar tendo que escrever até hoje. Isso já vai dizer bastante coisa. Né? Isso já diz bastante coisa sobre o grupo que nós vamos estar estudando. Porque até o momento, eu conseguia, antes de cada aula, colocar lá embaixo do grupo quase todos os representantes. Aqui eu já não consigo mais. Por quê? Porque tem muita gente. Falar de artrópodes, pessoas, quer dizer abordar o grupo mais diverso do reino animal. Ai, senhor, mas você tem mamífero? Não. Os artrópodes são o grupo de animais mais diversos que existem. Tá? E assim, com uma certa folga. Tá? Você tem os artrópodes na liderança, na questão de, por exemplo, espécies, com uma folga absurda. Se vocês pegarem, por exemplo, besouros, besouro, né, besourinho, só de besouro, gente, você tem 260 mil espécies de besouro. Ou seja, você tem 260 mil besouros diferentes. Ah, não, mas ó, o chifre desse daqui aponta para um lado, o chifre daquele ali aponta para o outro, o chifre daquele ali tem 2 galhos, o chifre daquele ali tem 3 galhos, que não sei o quê. Então, só besouro você já tem uma biodiversidade absurda. Agora, coloca junto com o besouro a mosca, o pernilongo, o mosquito, a aranha, o escorpião, o caranguejo, a lacraia, sabe? É um grupo gigantesco. É um grupo gigantesco. Por ele ser um grupo tão gigantesco e diverso, nós vamos ver lá na nossa parte de fisiologia que não tem muito como você falar
de um artrópode genérico? É complicado. Essa diversidade enorme, deixa eu só aceitar a Flávia aqui, essa biodiversidade enorme, ela meio que impede com que a gente trate os artrópodes de uma forma genérica. Isso não existe. Tá? Então, eu quero saber a fisiologia geral dos artrópodes. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque cada grupinho de artrópodes vai ter a sua. Beleza? Bom, distribuição. Eles também vão ser encontrados, cara, praticamente no planeta como um todo. Tá? Eles são encontrados em, vamos dizer, 98% da superfície do planeta. Tá? Raríssimos são os locais onde os artrópodes não conseguem chegar. E aqui eu já posso aproveitar e refazer um gancho que eu falei para vocês nas nossas aulas de botânica, né? Os artrópodes, eles têm muita relação com as angiospermas, que também são o grupo mais biodiverso dentro dos vegetais. Então, essas duas informações não são à toa. Uma coisa acaba levando a outra. De classificação. Eu ainda estou falando de organismos triblásticos. Eu não precisaria mais ficar colocando triblástico para todo mundo, mas vamos colocar para dar uma reforçada. Então, tem os 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, então eles continuam com aquele celoma dos anelídeos, e eles são protostômios. Né? Então vão ter lá o sistema digestório completo com as 2 cavidades, a boca vem primeiro, o ânus vem depois. Professor, até aqui tá show de bola. O que eles vão apresentar de novo para mim? Tá? Eles vão apresentar de novo um exoesqueleto de quitina. Tá? Ou seja, os artrópodes, o que aconteceu com eles? Eles ganharam uma armadura. Eu não tinha falado de esqueleto em nenhum outro grupo. Não tinha falado de esqueleto. Professor, o que é um esqueleto se a gente for parar para analisar biologicamente? O esqueleto, gente, é a parte rígida de um corpo. Tá? A parte rígida do corpo é o esqueleto dele. A gente não tinha isso até agora. Porífero. Porra, porífero não tem nem tecido. Quem vai dizer esqueleto? Quinidário, água viva, bicho. Água viva é molenga. Planária. A planária não tem esqueleto, senão não seria tão fácil a gente cortar ela. Os vermes também não tinham regiões rígidas. Os anelídeos não têm regiões rígidas. Aqui eu comecei a apresentar. Então, os indivíduos, a partir dos artrópodes, eles começaram a ganhar o quê? Uma rigidez em alguma parte do corpo. No caso específico dos artrópodes, essa rigidez é no corpo inteiro. Só que, o que é você ter um exoesqueleto? Quer dizer que a parte rígida está na superfície, não está interno. A nossa parte rígida é o quê? O nosso esqueleto está interno. Então, nós temos um endoesqueleto. A nossa parte rígida está embaixo da nossa pele. Nos insetos, a parte rígida está em cima da pele. Eles vão começar a secretar essa quitina, e aí essa quitina vai formar como se fosse uma armadura. Tá? Os insetos, eles têm, então, uma armadura de quitina. O corpo deles ganhou uma armadurazinha. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós conseguimos fazer bastante relação entre os anelídeos e os artrópodes. Então, se você, por exemplo, pegar uma minhoca, você consegue perceber, assim, uma semelhança. Lógico, você vai ter que forçar bastante, você vai ter que usar muito a sua imaginação, mas você consegue entender um padrãozinho da minhoca dentro dos artrópodes. Você consegue. Claro, o corpo já não é mais tão alongado em alguns casos e tal, mas você consegue perceber que, tipo, tá, se eu falar que foi disso para isso, vai fazer um sentidozinho. Veja só. Imagina que você pegou, então, um anelídeo e você revestiu esse anelídeo com uma armadura. Ia dar certo? Não ia. Por quê? O anelídeo, ele não tem o quê? Membro. Ele vai se locomover como? Ele vai contorcer
e relaxar a musculatura da pele dele. Então ele vai ter músculos no corpo inteiro, e aí conforme ele for contraindo e relaxando esses músculos, ele vai andando em determinadas direções. No momento que você colocou uma armadura nesse bicho, ele não vai mais conseguir andar. Ele não vai mais conseguir se movimentar. Por quê? Como a armadura está fora dele, se ele ficar contraindo e relaxando os músculos que estão dentro da armadura, não vai dar certo. Então, assim que os artrópodes ganharam o exoesqueleto de quitina, assim que eles ganharam a armadura de quitina, qual que foi o problema que eles enfrentaram? A gente precisa se mover. Como que eu vou fazer para me movimentar com a armadura? E aí vieram os apêndices articulados, tá? Que são as patas dos insetos, as patinhas que os artrópodes têm. Aquilo são apêndices articulados. Para fazer o quê? A movimentação. Para eu conseguir movimentar aquele corpo que agora está preso numa armadura. Tá? Então precisava acontecer isso. E a gente não dá tanta importância assim, mas, por exemplo, os apêndices articulados, eles foram importantíssimos também. O surgimento desses apêndices foi excepcional, porque nós temos apêndices articulados. Os nossos membros são apêndices articulados também. E apareceu aqui. Calma aí, rapidinho que eu perdi aqui. Professor, você pode dizer como que os artrópodes possuem muitas diferenças? A única característica em comum de todos... Não. A característica em comum de todos vão ser essas aqui que eu vou colocar, rapidinho. Então, todos vão apresentar o exoesqueleto, todos vão apresentar esses apêndices articulados, que é o que dá nome ao grupo. Se eu voltar aqui e a gente ler artrópodes e fizer a divisão, ó, eu vou ter artrópodes. Podes sempre remete a gente de pé, né? De membro. E artro é justamente a questão da articulação. Então, os artrópodes são os animais que têm apêndices articulados. Tá? Então, eu vou ter o exoesqueleto, vou ter esses apêndices e eu vou ter a minha metameria. Tá? O corpo segmentado permanece. Só que agora essa metameria modificou um pouquinho. Agora, o inseto, o artrópode, ele não vai mais ser dividido em anéisinhos. A metameria, a segmentação dos artrópodes, ela vai se dar no que a gente chama de tagmas. Quais seriam esses tagmas? Opa, aqui. 3 tagmas, gente. Cabeça, tórax e abdômen. Ok? Peguei aqui um artrópode qualquer, um inseto no caso, para a gente ver como que seriam os tagmas na sua plenitude. Quando a gente falar de artrópodes mais a fundo, nós vamos ver que nem todos vão ter a divisão dos 3 iguais. Tá? Mas é bastante da hora que a gente aprenda que existem 3 tagmas principais. Cabeça, onde vai ser a região que ficam localizadas os órgãos sensoriais do indivíduo. Nós vamos ter a região torácica, de onde vão sair, por exemplo, alguns apêndices articulados e asas. E nós vamos ter o abdômen, que é o quê? Mais voltado para a parte de digestão e reprodução do indivíduo. Tá? Então, cabeça, tórax e abdômen, essa é a metameria na forma de tagmas. Beleza? Bom, entender a fisiologia dos artrópodes não é fácil. Eu não quero que vocês façam isso, o vestibular não quer que vocês façam isso. Por quê? Eu estou falando de indivíduos, gente, que, assim, falar que a biodiversidade deles é muita, eu acho que não consegue expressar suficientemente o que eu quero dizer para você. Você tem muitos artrópodes. Imagina você colocar a mosca que está aqui no meu quarto, tá voando aqui. Tô louco para meter o chinelo nela, mas tudo bem. A mosquinha que tá voando aqui no quarto. E, cara, a lagosta.
o camarão que a gente está comendo, eu não posso mais comer camarão porque eu me tornei alérgico, não sei porquê, mas não posso mais. Pô, a mosca e o camarão, você está falando de um bicho que está na água. Você está comparando esse bicho que está na água com um bicho que está aqui voando. Então você tem artrópodes voadores, você tem artrópodes terrestres, você tem artrópodes aquáticos, você tem artrópodes das mais variadas formas e jeitos. Então, o funcionamento deles não vai ser igual. Tá? O funcionamento deles não vai ser igual. Tá? A fisiologia da mosca é diferente da fisiologia da formiga, que é diferente da fisiologia da aranha, que é diferente da fisiologia da lagosta. Então, não vale a pena a gente se preocupar em estudar cada um desses grupos. Coloquei aqui para vocês mais a título de vocês terem. Tá? Então, pô, uma hora ou outra, vem, dá uma passada, tenta ver aí uma coisa ou outra e tenta aguardar. Mas é bem altamente improvável que o vestibular te cobre saber exatamente, ó, como que funciona a respiração dos insetos. Não, isso não vai acontecer, ainda mais hoje em dia. O que não muda? O sistema digestório deles é completo, boca e ânus, tranquilo. A circulação deles, ó, pode ser lacunar ou pode ser uma circulação aberta. Lembra lá na nossa aula de circulação lá atrás, a circulação lacunar, esse sangue que está circulando, em alguns momentos ele encontra buracos, vai para o tecido e depois volta, isso é uma lacuna. E o sistema circulatório aberto, esse meu sangue está no vaso, vai para o tecido e volta para o tecido, não necessariamente através de uma lacuna. Então, dependendo do artrópode que eu estou falando, ele vai ter um desses dois tipos. A respiração deles pode ser uma respiração traqueal. Tá? Então, eles vão ter uma estrutura de traqueia no corpo. Assim como pode ser filotraqueal, que é um primórdio de um pulmãozinho. Do mesmo jeito que pode ser branquial, porque você tem inseto aquático. Então percebam, como que eu vou dizer qual que é a respiração? Depende do inseto. Essa biodiversidade grande fez a fisiologia deles ficar completamente em aberto. O sistema nervoso, aí sim, é ganglionário em todos. Tá? Então você tem lá o gânglio principal e os cordões. Aí, independente de ser a mosca, independente de ser a aranha, independente de ser a lagosta. E o sistema excretor, ele também pode variar. Né? Podem ser por túbulos de Malpighi, glândulas coxais ou glândulas verdes, dependendo do tipo de artrópode que eu estou falando. Tá? Professor, quero guardar duas coisas dele. Guarda as duas generalidades. O sistema digestório completo e o sistema nervoso ganglionar. Isso não vai mudar em nenhum artrópode. O resto vai variar de acordo com o habitat, de acordo com a morfologia, de acordo com uma série de outros fatores. Tranquilo? Então a gente nem precisa se atentar tanto nesses pontos mais fisiológicos. Uma coisa que a gente pode e deve, sim, olhar com carinho é a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento dos artrópodes, ele pode apresentar diferenças. Tá? E aí eu estou falando do desenvolvimento do organismo como um todo. Até então, a gente não se preocupou tanto com esse desenvolvimento, porque ele era um desenvolvimento, entre aspas, simples. Tá? Era um desenvolvimento como esse que a gente está vendo aqui, onde simplesmente você vai ter os organismos lá fazendo a reprodução, fazendo a fecundação, montando o ovo, do ovo eclodia o embrião aumentava de tamanho até ficar adulto. Alguns artrópodes conseguem fazer isso, mas aqui nós vamos chamar esse desenvolvimento de ametábolo. O que eu vou levar em conta no momento de analisar o desenvolvimento do artrópode? O quão diferente ele fica. O tanto de mudanças que vão acontecer no corpo desse bicho. Um artrópode com um desenvolvimento ametábolo, ele não vai ter metamorfose. Ele não vai ter mudança.
Então, o indivíduo que nasceu do ovo, ele simplesmente vai aumentar de tamanho. Mas, ó, é o mesmo bichinho, é a mesma tesourinha aqui no caso. Tá? Ela nasceu aqui, ela só foi o quê? Aumentando o seu tamanho. Mas o indivíduo adulto é exatamente igual ao indivíduo jovem. Então, não apresentou metamorfose nenhuma. Todos vão ser assim? Não. Porque alguns artrópodes, eles podem ter uma mudança. Tá? Eles podem ter uma metamorfose que é parcial. Como assim? Aí eles vão apresentar um estágio de ninfa e vão ser classificados como hemimetábolos. Olha só, eu tive o ovo, desse meu ovo surgiu uma ninfa e percebam que, ó, entre a ninfa e o adulto tem uma diferença. A ninfa e o adulto não são organismos iguais. Aqui, no caso desse exemplo, ficou bem demarcado pela questão das cores, né? É claro, por ser só um esquema, eles tinham que usar alguma coisa para demonstrar essa diferença. E aí ele usou o padrão de coloração do bicho. Tá? Além de você ter o aumento do tamanho do indivíduo, você também vai ter uma série de outras mudanças. Tá? Então eu vou ter um estágio de ninfa aqui no meio. O adulto é muito diferente? Não é. Por isso que a gente fala que a metamorfose é parcial. Muitas coisas da ninfa vão ser levadas para o adulto, mas também apresenta algumas diferenças. E aí nós vamos ter o pessoal que não está nem aí para paçoca. Tá? Nós vamos ter o pessoal que muda mesmo e poucas ideias, que são os holometábolos. Aqui a metamorfose é total. Então, entre o indivíduo que saiu do ovo e o estágio adulto, a mudança é 100%. Tá? A metamorfose é completa. O indivíduo adulto não vai carregar nada do que tinha no indivíduo que saiu do ovo. E aí a gente tem as borboletas como principal representante dos artrópodes holometábolos, né? Você vai ter um estágio de larva, você vai ter o que? Um período de empupamento, um período de pupa, e aí dentro dessa pupa vai acontecer o que? A metamorfose total, e o adulto vai eclodir completamente diferente do indivíduo jovem. Então esse é um holometábolo. Posso ter então o pessoal que não muda, só cresce, ametábolo. O pessoal que muda um pouquinho, hemimetábolo. E o pessoal que muda como um todo, o holometábolo. Nesse ponto, você pode virar para mim e falar o seguinte: professor, assim, independente do desenvolvimento que eu estou analisando, eu estou percebendo aqui que o tamanho do bicho, o tamanho do animal, o tamanho do artrópode, ele sofreu mudança, não é? Sofreu, ficou maior. Vocês já se perguntaram assim, cara, como que esse bicho consegue crescer se ele tá com uma armadura para fora do corpo? Ele vai trocando de armadura, né? De pele. Exato. Ele vai trocando de armadura. E essa troca de armadura recebe um nome, tá? Todos os artrópodes passam pela etapa de equidise, ou muda, que é o seguinte, é a troca desse exoesqueleto. Tá? A troca desse exoesqueleto vai ser responsável pelo meu artrópode aumentar de tamanho. Então imagina só, o artrópode está lá com o seu exoesqueleto. Vai chegar um momento onde ele precisa crescer, mas a armadura não deixa. O que, que ele faz? Ele se livra da armadura antiga, faz o seu aumento de tamanho e gera uma armadura nova. A mesma coisa a gente pode imaginar conosco, a gente fazendo uma analogia com, sei lá, a pessoa usando roupa. Então, assim, tipo, você tá lá usando um tipo de roupa tal, e aí, quando você vai dos 5 anos para os 10 anos, você não consegue mais usar a mesma roupa. Por quê? Você vai aumentar de tamanho. Então, se você forçar a ficar naquela mesma roupa, não vai dar certo.
No artrópode é a mesma coisa. Ficar na mesma armadura por muito tempo não vai ser bom. Então, eles constantemente estão fazendo o quê? A troca. Eles estão fazendo a muda. E aí eles deixam o seu exoesqueleto antigo, o indivíduo sai desse exoesqueleto, aumenta de tamanho e produz um novo exoesqueleto. E aí vai dar um tempinho, ele vai repetir o processo. Então, volta e meia, quando vocês estão andando em bosque, quando vocês estão fazendo trilha, vocês encontram a carcassinha do inseto. É porque ele acabou de passar por muda. A gente vê isso também nas serpentes, só que de um jeito um pouquinho diferente, tá? Na questão da troca de pele. Mas aqui tem esse viés de crescimento, tá? E, óbvio, tem um controle. Afinal de contas, se isso acontecesse por um período de tempo, você ia falar, porra, ia ter inseto, sei lá, do tamanho de um cavalo. Por que eles param de crescer em determinado ponto? Pela questão hormonal. Tá? Se um artrópode ficar de um tamanho desproporcional, o tanto de energia que ele vai precisar para se manter daquele tamanho, muito provavelmente ele não vai encontrar na natureza. E aí aquilo acaba sendo inviável. Tá? Então eles vão crescer até um pontinho. Tá? Eles crescem até um ponto e depois não tem mais troca. Tá? Tudo isso vai ser regulado por um hormônio que chama equidizona. Depois que para de crescer, para de trocar. Depois que para de crescer, para de trocar. Enquanto o artrópode está produzindo esse hormônio, ele vai fazer a troca periodicamente. Quando ele chega num estágio do ciclo de vida que ele para de produzir o hormônio, ele para de crescer também. Aí não tem mais o gatilho da troca. Ele vai ficar com aquela armadura e daquele tamanho até ele morrer. Ok? Então aqui um ponto importantinho para a gente analisar. Bom, classes. Professor, Oi, pode falar. você agora estava falando do tamanho dos insetos, né? Por que lá na era pré-histórica os insetos eram gigantes? Porque tinha muito mais recurso. Na era pré-histórica, não somente os dinossauros, mas era possível você ter os organismos gigantes. A questão lá do megalodon, aquele tubarão gigantesco, a questão das lulas colossais, as questões dos polvos gigantes, a questão dos próprios dinossauros. Você tinha organismos maiores por natureza. Eles conseguiam atingir maior tamanho porque a disponibilidade de nutrientes e alimentos era muito maior. Conforme essa disponibilidade de nutrientes e alimentos foi ficando menor, porque foram surgindo novos competidores, a competição por aquele nutriente foi ficando um pouquinho mais acirrada. Um organismo muito grande, os organismos grandes, eles já não estavam mais conseguindo adquirir os nutrientes necessários para manter um corpo daquele tamanho. Por isso que eles, entre aspas, deixaram de existir. Claro, hoje em dia você ainda vê registros da lula colossal. Você tem algumas lulas colossais que volta e meia o pessoal que faz pesquisa no oceano profundo vê passando pela câmera. Tá, só que você tem pouquíssimos desses indivíduos. O megalodon, tem cientistas que acreditam que ele ainda não foi extinto. Mas imagina o tanto que um tubarão daquele tamanho não vai precisar se alimentar. E não tem mais essa quantidade de alimento disponível para você ter tipo, uma população desses indivíduos. Com os artrópodes, meio que aconteceu a mesma coisa. Eles foram nessa onda. Claro, antigamente você tinha artrópode que era enorme. Mas agora isso não é mais viável. É por isso que os organismos gigantes eles deixaram de existir. Mas e as baleias? Beleza, aí que tá. A questão do organismo gigante é uma questão proporcional. O megalodon ele era muito maior do que um tubarão normal.
Esses artrópodes que a gente está falando é muito maior do que o normal para aquela espécie. A baleia, ela é um mamífero grande. Só que você não tem nenhuma baleia que foge do padrão da classe que elas pertencem. E as baleias, elas conseguem chegar nesse nível porque o alimento delas é o quê? Kelps. O alimento das baleias kelps não. Fugiu o termo. Cri. O que é o cri? É um monte de microcrustáceos e de fitoplâncton que tem na água. Isso você não tem problema em conseguir. Agora, se a baleia precisasse caçar para se alimentar, ela não seria desse tamanho. Ela não seria desse tamanho. Tanto que as baleias evoluíram de um mamífero que, quando ele estava no ambiente terrestre, ele era do tamanho de uma capivara. Aí, conforme ela foi indo para a água e foi começando a se alimentar desse cri e percebeu que tem uma abundância de cri gigante, o tamanho dela foi aumentando. Se ela precisasse competir com outros indivíduos aquáticos por alimento, ela não seria tão grande assim nem a pau. Beleza? Falando um pouquinho sobre as classes dentro dos artrópodes. Nós vamos ter algumas. Como que eu vou fazer a classificação das classes dentro dos artrópodes? Primeiro, de acordo com a quantidade de patas. A primeira classe é a classe insecta, ou os insetos. Ah, senhor, todo artrópode não é inseto? Não. Os insetos, eles também são chamados de classe hexápoda. Por quê? Eles vão ter 6 patas, tá? Aqui, como alguns exemplos, mosca, formiga, grilo, borboleta, besouro, tá? Gafanhoto. Todos aqui eu vou ter indivíduos com 3 pares de apêndices, ou seja, 6 apêndices articulados no corpo. Dentro dos insetos, esses indivíduos podem ter asas, que são prolongamentos da região torácica, tá? Que vão auxiliar no voo, isso vai dar uma melhorada no transporte, e até de acordo com as asas que a gente classifica os insetos. Então, artrópodes a gente classifica de acordo com asa. Artrópodes a gente classifica de acordo com quantidade de patas. Os insetos a gente classifica olhando a asa deles. Ah, senhor, mas tem inseto que não tem asa. Exato, aí eles vão para o grupo dos insetos que não tem asa. Eles vão ter olhos compostos, que é aquele olho meio divididinho, não forma uma imagem muito boa, mas tem uma visão até que aguçada. Aqui eu coloquei parte da fisiologia. A excreção é por túbulos de Malpighi e a respiração é traqueal. A divisão do corpo, cabeça, tórax e abdômen. Beleza? E aqui nós temos um exemplo dessa diversidade que eu acabei de falar para vocês. Tá? Tudo isso aí da foto é inseto. Tudo isso aí da foto é inseto? Não. Tá? Tem um intruso aí. Esse trem aqui não é um inseto, tá? Porque ele não tem 6 patas. Ele tem mais. Mas vejam só, você tem as mariposas. Não tem nenhuma borboleta aqui, tá? Porque isso daqui é... aqui uma borboleta. Isso daqui é uma mariposa também. Mas enfim, mariposa, 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 mariposa. Tudo isso daqui é mariposa. Aqui, besouro, 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 besouro. Mosca, mosca, mosca. Vespinha, abelha. Então, olha o tanto de bicho diferente que eu tenho. O que todos eles têm em comum? O fato deles terem 6 apêndices articulados. 6 apêndices articulados. E aí, de acordo com o padrão da asa, você vai classificando. Por exemplo, os besouros, eles estão numa classificação que chama coleóptera. Por que coleóptera? Cóleos quer dizer escudo. Então, sempre os besouros vão ter as asas protegidas por isso daqui.
Então, na hora que o besouro for levantar voo, ele vai abrir essas estruturas e daqui de dentro sai a asa dele. Você Professor, pega, por exemplo... Oi. então as baratas também são coleópteras? Não, Não? Mas ela tem não. uma proteção na asinha, a gente não vê a asa dela? Mas não é a mesma proteção do besouro. O jeito que a asa sai da barata faz ela ir para um outro grupo. Quem está junto com os besouros é a joaninha. Tá? A joaninha é um besouro também. E é um bichinho do bem porque come fungo. Exato. E aí você tem, por exemplo, as moscas, que são os dípteras. Dí quer dizer duas, então a mosca só vai ter duas asinhas. Então, nós vamos ter aqui um monte de classificações possíveis. Tá? Dentro dos insetos também a gente vai ter uma diferença de acordo com o aparelho bucal. Aqui também coloquei isso mais a nível de curiosidade para vocês. Mas pode ser, por exemplo, um aparelho picador, que a gente vai ver bastante nos pernilongos. Pode ser um aparelho sugador, que a gente vai ver bastante na borboleta, né? Vai lá se alimentar do néctar. Pode ser um aparelho mastigador, que aí a gente vai ver isso onde? Nós vamos ver nos besouros, nós vamos ver nos grilos e nós vamos ver nos gafanhotos. Tá? Então, de acordo com o aparelho bucal, a gente também consegue fazer algumas divisõezinhas aqui dentro. A classe dos quilicerados, tá? Ou a classe dos aracnídeos. Esse termo caiu em desuso porque o pessoal achava que era só aranha que estava dentro do bagulho, mas não é. A classe dos quiliceradas tem as aranhas, os escorpiões e os opiliões. Nesse meu grupo, eu vou ter indivíduos com 4 pares de apêndices. Então, ó, os insetos têm 3 pares, ou seja, 6 patas. Os quilicerados, eles têm 4 pares ou 8 patas no geral. E além dessas 8 patas, eles vão apresentar algumas outras mudanças. Os olhos são aos pares, então não são mais olhos compostos. E eles vão ter algumas modificações, que são as quelíceras e o pedipalpo. Quelicerata quer dizer os organismos que possuem quelíceras. As quelíceras vão ser 2 estruturas que vão ficar na boca das aranhas, por exemplo, e que essa aranha vai usar para quê? Para fazer uma manipulação daquela presa enquanto ela está se alimentando. Eu já vou mostrar na foto para vocês. E além disso, nós vamos ter os pedipalpos, que também são projeções, são como se fossem apêndices modificados, que aqui serve como membros acessórios. Eles podem ser peçonhentos, aqui toma cuidado, tá? Eu acho que eu já cheguei a falar com vocês a diferença entre um organismo venenoso e um organismo peçonhento. O organismo peçonhento, ele tem veneno e ele inocula o veneno no outro. Ele consegue passar o veneno dele para um outro organismo. O indivíduo que é venenoso, ele tem o veneno dentro dele, mas não tem mecanismos para passar esse veneno para outro indivíduo. Tá? As aranhas, elas são peçonhentas, elas conseguem passar o veneno através da picada. Então, quando a gente fala que escorpião é venenoso, ele é peçonhento, na verdade. Exato. Todo o indivíduo peçonhento é venenoso, mas nem todo indivíduo venenoso é peçonhento. Por exemplo, o vertebrado mais venenoso do mundo é um sapo. Tá? É um sapinho que ele produz uma toxina forte pra caralho. Só que o único jeito de você pegar essa toxina é fazendo o quê? Comendo o sapo. Porque aí você come a toxina. O sapo, ele não vai picar você para passar a toxina, não. A toxina está dentro do corpo dele porque faz parte do sistema do sapo. Só que ele não vai injetar aquilo em ninguém. Então ele é venenoso, mas não é peçonhento. A aranha tem o veneno e ela inocula o veneno. Se relar nele, relar não é o suficiente. Relar não é o suficiente, não. Porque a toxina está interna no corpo. Os tagmas aqui apresentaram uma mudança. Ó. Eu tive uma junção
da cabeça com o tórax. Então, eu vou ter o cefalotórax e o abdômen. Tá? A excreção, também coloquei aqui alguns detalhes fisiológicos, mas vamos para o que interessa, imagem de aranha. Eu, quando era criança, eu tinha uma aracnofobia fodida, eu tinha um medo do caralho, agora meio que passou. Aqui, então, uma aranhazona genérica. Nós vamos ter aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apêndices articulados. E ó, eu vou ter aqui um abdômen bem definido, que é a bundinha da aranha. Só que os outros dois eu não consigo fazer uma distinção tão simples assim. Tipo, onde exatamente termina a cabeça e onde começa o tórax? Não é algo visivelmente fácil da gente distinguir. Então a gente diz que houve o quê? Uma junção da cabeça com o tórax. No nosso caso, do ser humano, o que fundiu? Fundiu o tórax com o abdômen. Aqui na aranha eu tive a fusão do cefalotórax e o abdômen ficou numa região um pouquinho mais atrás. A quelícera, ó, é a estrutura que está na boca da aranha, é através da qual essa aranha vai transmitir o veneno. Ela vai picar o indivíduo, passar o veneno para ele e vai ficar mexendo a quelícera para quê? No momento da mastigação. O pedipalpo, ele vai ser um acessório, tá? Vai ajudar numa manipulação, tá? Na manipulação de algumas coisas. Em algumas aranhas, o pedipalpo ele é um caractere que vai servir para a gente distinguir aranha, em macho ou fêmea. Tá? Então, geralmente, as aranhas que são machos, elas vão ter, no finalzinho do pedipalpo, uma bolinha. E as aranhas fêmeas, elas vão ter um pedipalpo liso, sem a bolinha. Bom, o que mais a gente tem para falar das aranhas que é interessante? Nos insetos, a gente utilizava a asa para fazer uma classificação. Né? Aranha não tem asa, mas na aranha a gente leva em conta o quê? Os olhos. O padrão dos olhos que a aranha vai apresentar para mim. Então você vai fazer a classificação das aranhas de acordo com a quantidade e de acordo com a disposição que esses olhos vão aparecer para você. Tá bom? Aqui eu coloquei só essa imagenzinha de alguns dos grupos de aranhas e como que esses olhos vão estar formados aqui. Coloquei a aranha do Harry Potter, né? A aranha zona lá do Harry Potter que me dava um cagaço do caralho. Mas, enfim, a aranha do Harry Potter é essa daqui. Tá bom? O pessoal que mexe com aranha, o pessoal que trampa com aranha, eles vão analisar esse padrãozinho aqui. Bom, só tem aranha nos quilicerados? Não, não. Nós vamos ter os escorpiões também. Eu achava que aquele lícera do escorpião era essas garrinhas. Então, é o pedipalpo. O pé de As pau pra garrinhas, garra? a garra é o pedipalpo do escorpião. Você vê, é um membro acessório. Serve para fazer o quê? A manipulação do que está ao redor, né? No caso do escorpião, para ele segurar as coisas. A aranha perdeu essa garra, então ela não vai conseguir segurar nada. Vai ser mais uma função de mexer. Então vejam, ó, eu vou ter um tórax definido, eu estou ligado que o tórax começa aqui e ele vai ter um prolongamento com a cauda e o ferrão, mas a cabeça e o tórax eu não consigo dividir em momento algum. Eu não sei onde termina a cabeça, onde começa o outro. Aqui dentro, na abertura da boca, eu vou ter também as quelíceras, mas ele não vai utilizar para o veneno. O veneno vem do ferrão da cauda. Tá? E um pedipalpo super desenvolvido para manusear, literalmente, outros indivíduos ou algum objeto no meio. Tá bom? Cuidado com o veneno do escorpião. O escorpião é venenoso e agora no final do ano eles começam a se proliferar mais porque está quente. Então, pessoal que tem sítio, que vai para sítio e tudo mais, fiquem espertos. Além do mais, eles têm hábito noturno. Um outro ponto que a gente precisa ficar atentinho. Os crustáceos, que se vocês pararem para pensar, ó, nós começamos com 6, fomos para 8,
Os crustáceos, eles também são conhecidos como decápodes. Deca quer dizer 10. Então, eles vão ter 10 apêndices. Bom, siri, caranguejo, camarão, lagosta, tatuzinho de jardim. Lá no Piauí tem que ver tudo antes de usar. Então, quando você tem o período de proliferação do escorpião, é um negócio tenso. O meu avô tem um sítio lá em Araçatuba e é complicado. Até porque dependendo do ambiente, você pode ter uma super proliferação. E aí é perigoso até para nós, óbvio que é perigoso, mas cachorro, gado, dependendo da quantidade de escorpiões, pode matar um cachorro, sabe? E aí é foda. Então, 5 pares de apêndices, ou seja, eles vão ter 10 patas ao redor do corpo. Eles vão ter mandíbula, tá? Eles vão ser mandibulados. Então, eles vão ter uma estrutura parecida com essa nossa aqui. Eles vão apresentar antenas. As antenas podem ser vistas em alguns outros artrópodes, mas dentro dos insetos elas não são obrigatórias. Nos crustáceos, sim. Tá? Os crustáceos vão ter 4 antenas obrigatoriamente. Olhos compostos e pedunculados. O que isso quer dizer, professor? Na ponta da antena vai ter o olho. Quase sempre na ponta da antena vai ficar o olho do crustáceo. Eles podem apresentar as pinçazinhas, que também vão ser modificações muito parecidas com o pedipalpo, diga-se de passagem. A divisão do corpo igual dos quilocerados. Tá? Eles vão ter, então, céfalo, tórax e o abdômen. Eu não vou conseguir fazer uma distinção. Aí a questão da fisiologia, tá? Só a título de curiosidade mesmo. Peguei para vocês aqui uma lagosta para a gente ter como exemplo, né? Então, fazendo a continha, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A pinça conta como um apêndice articulado. Nos quilocerados isso não contava. Tá? Então, 10 apêndices como um todo. Aqui, ele tratou a pinça como sendo quelícera. Se vocês puderem não fazer isso, risca esse negócio quando vocês anotarem. Tá? Isso era uma classificação velha, classificação antiga. Tá? Não consigo fazer uma distinção entre o final da cabeça e o início do tórax. Ah, professor, ó, aqui tem uma linha. Então, se você olhar essa lagosta, beleza. Só que daqui a pouco eu vou colocar para vocês a foto de um caranguejinho, de um siri, e vocês vão entender o que eu estou falando. Então aí você vai ter o abdômen, você pode ter uma caudinha. Mas e aqui? E aqui, quando você pegar um indivíduo assim? Tá? Você vai perceber, por exemplo, a região da cabeça aqui, só que o tórax está junto, você não vai conseguir fazer distinção nenhuma. E o abdômen é a parte de baixo. Mais fácil a gente considerar uma fusão das regiões aqui. Ok? E aí, por último, mas não menos importante, estou brincando, menos importante sim, o pessoal às vezes nem cita que os miriápodes existem. Nós vamos ter o último pessoal, a última turma. Os miriápodes, gente, são os artrópodes que simplesmente têm apêndice pra caralho. Assim, o pessoal ele meio que desencanou de contar, saca? Falou, mano, tem muito apêndice, então vamos dizer só miriápodes para dar essa ideia de muitos apêndices, tá? Que são as centopeias e as lacraiazinhas. Aqui o corpo deles vai ser segmentado quase igual dos anelídeos, tá? Eu vou ter vários segmentos no corpo como um todo, tá? Os apêndices, óbvio, contáveis, mas ninguém ficou contando. O funcionamento deles é igual ao funcionamento de um inseto. Tá? Então a gente pode dizer que os miriápodes são insetos com várias patas. Podem ser venenosos. Então aquela questão principalmente da lacraia, né?
A lacraia, a centopeia, às vezes, quando você olha aquela centopeia com uma cor muito diferente, aquilo é um indicativo de veneno. Na natureza, sempre, colorações muito fortes indicam substâncias fortes. E, geralmente, substâncias fortes são tóxicas. Então, você vê lá uma centopeia bonita pra caralho, só que a centopeia é rosa e roxa. Aí aquilo é um indicativo de que, meu, assim, evita. Não vai pegar ela, porque senão a gente pode ter um pouquinho de problema. Tá? A segmentação, além de ter vários, eu consigo fazer a distinção de cabeça, tórax e abdômen também. Tá? As classificações são duas. Eu vou ter os diplópodes e os quilópodes. Tá? Diplópodes. De cada anelzinho desse, de cada segmento, vai sair o quê? 4 patas, 2 pares de apêndices. Tá? A anteninha deles vai ser bem curta, né? Uma anteninha curta, se for comparar com o resto do corpo. Enquanto que os quilópodes, de cada segmento, vai estar saindo um par de apêndices. Ó, a gente consegue ver na foto aqui bem. Desse segmento 1, 2, desse segmento 1, 2, 2 apêndices de cada um deles, e as antenas vão ser um pouquinho mais longas. Tá? E aí a gente tem a lacraia. Tá? Tem a lacraia como principal representante. Tá bom? Professor, você foi mostrando para nós os artrópodes como se, por exemplo, eles estivessem ganhando apêndices. E eu gostaria de fechar a nossa aula hoje justamente falando sobre isso. Tá? Não é uma questão de ganhar apêndice. O primeiro grupo de artrópodes, o pessoal acredita que não foram os insetos. Não foi os insectos. Não. Os cientistas acreditam que os artrópodes surgiram como os crustáceos. Tá? E aí, conforme os artrópodes foram saindo do mar, os crustáceos se ramificaram e formaram os quiliceratas, tá? As aranhas e os escorpiões, por diversas semelhanças morfológicas que eles vão apresentar. E aí, uma outra parte ramificou, originou os insetos, e aí dos insetos a gente teve a ramificação dos miriápodes. Tá? Então, cuidado, porque eu não passei para vocês certinho na sequência evolutiva perfeita. Tá? Até porque essa sequência evolutiva ela não é 100% confiável. Ainda não se chegou num resultado 100%. Acredita-se na comunidade científica que a linha foi essa: crustáceos, quilicerados, insetos e miriápodes. Mas como não tem certeza, a gente meio que pode brincar e colocar do jeito que a gente quiser. Tranquilo? Beleza. Então, passamos aqui, conhecemos, né, ou reconhecemos mais 2 grupinhos de animais. Semana que vem, nós vamos falar de moluscos e equinodermos. Na próxima semana, a gente vai falar de cordados, todos os cordados. Ah, senhor, não é muito? Não, porque na aula de cordados a gente vai ser mais inteligente do que conteudista. A gente vai falar só a nata do que precisa saber. E aí a gente termina o ano com 2 ou 3 aulas de ecologia, também sendo mais inteligentes do que conteudistas. Tá? A gente vai no foco das questões ecológicas, ao invés de ficar se preocupando com um monte de coisa, e que boa parte das vezes acabam ficando